Olha, eu costumo ver a franquia Venom como uma grande pataquada, uma grande bobagem, algo que eu já deixei claro nas críticas dos filmes anteriores. Só que dentro desse universo caótico, esse terceiro capítulo aqui, digamos assim, ele consegue se sair um pouco melhor. Tem uma coisa muito boa nesse filme, muito boa mesmo. Mas eu disse um pouco melhor, tá? Não vamos exagerar. Eu sou PH Santos, comunicador e crítico de cinema, e no vídeo dessa vez eu vou falar sobre Venom 3, A Última Rodada, filme dirigido e roteirizado por Kelly Marcel, com Tom Hardy aí como protagonista e também como um dos roteiristas e produtor e um monte de coisa. O filme é praticamente dele. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Ed e Venom, eu gosto de chamar assim porque parece Ed Vedder. Mas enfim, Ed e Venom continuam nessa dinâmica de bromance deles, mas agora eles estão na condição de fugitivos. O Ed é procurado pelas autoridades e o Venom é procurado por uma entidade cósmica maligna, porque dentro dele existe algo chamado Codex, uma espécie de código que precisa ser destruído, né? É um elemento que foi criado do nada apenas para fazer essa trama existir, mas essa é a sinopse, ou melhor, a premissa do filme. A trama de Venom 3 é bastante simples quando a gente olha o filme como um todo, e aqui é bem importante diferenciar história de narrativa, né? A história é o conceito geral, o macro, e a narrativa é como o filme organiza os seus eventos para apresentar essa história. Nesse caso, acho que 4 ou 5 sequências, quase cenas, parecem realmente importar para essa grande história. A fuga ali no início, 3 cenas na resolução do final, e eu acho que é mais ou menos isso, tá? O restante, isto é, sair do ponto A para o ponto B, se resume a uma série de cenas forçadas que parece estar ali mais para preencher um tempo. Curiosamente, o filme já é bem curto, é um tempo bem curto. Enfim, o filme é pequeno e tem muitos elementos jogados em tela para garantir esse tempo, né? Só que isso faz com que o filme perca muito da sua coesão, muito da sua, sabe, de ser um bloco sólido, uma coisa só, e faz com que várias cenas pareçam desconectadas da trama principal. Apesar dessa inconsistência, dentro dessa bagunça narrativa, tem um tema que curiosamente é bem desenvolvido, mesmo em meio à confusão de montagem, mesmo em meio à confusão de conceber a estrutura desse filme. Primeiro eu vou para os problemas, depois eu trago para o lado bom. Um bom roteiro se sustenta, acredito, pela qualidade dos obstáculos que impedem o protagonista atingir, alcançar os seus objetivos, alcançar suas intenções. Não é uma questão de quantidade, mas de como esses obstáculos são apresentados. Ou seja, de forma sutil, quase imperceptível, de maneira encadeada, especialmente em um filme de ação que precisa vender uma espécie de escalada, né? Onde a próxima cena precisa ser maior e assim sucessivamente. Só que o filme ele falha justamente nesses aspectos aqui de fazer os obstáculos serem tão interessantes quanto a intenção do protagonista. Aqui tudo é escancarado demais. A próxima cena de ação é muito marcada. Ela vem do jeito que você consegue prever. Cada dificuldade no caminho do Ed e do Venom é até bastante explícita, como uma pedra no meio desse caminho, sem qualquer nuance, sem qualquer maneira que a gente pense, então por isso que teve aquilo. Não, é o que é e fim, tá? E não tem nenhuma tentativa de disfarçar a função desses obstáculos na trama. E isso, do meu ponto de vista, deixa o filme ok, sabe? Legal. Pois é, galera, obstáculo realmente é uma parada que atrapalha muito, mas eu quero te dar uma dica de como tirar vários obstáculos da sua vida, como por exemplo ter que lavar roupa constantemente, engomar a roupa todo dia, passar calor com camiseta, por aí vai. É por isso que eu venho falar da Inside. Olha só essas camisetas que já são praticamente parte da minha essência, como o Venom é pro Ed Brock. Eu uso as camisetas da Inside pra gravar vídeos, eu uso no dia a dia. Vou sair numa festa, eu uso. Vou assistir uma aula, eu uso. Vou pra academia, também uso. Essa daqui é a Tech T-Shirt, que já é um clássico PH Santos e pode ser um clássico também no seu guarda-roupa. Ela desamassa no próprio corpo, não é que ela não amassa, ela amassa, só que no seu corpo ela desamassa, fica mais retinha, fica mais confortável, além também de amassar bem menos do que as camisetas tradicionais e de demorar bastante para pegar aquele cheiro, sabe? Aquele grume, aquela nhaca. Quem mora em Fortaleza sabe como isso é fundamental. Não só isso, mas também ter uma camiseta refrescante pro dia a dia. Coisa que a Inside, adivinha, também é. A Inside, vem aumentando bastante o leque de opções para compor o seu guarda-roupa. Tem também a calça Future Form, que conta com um elástico interno para diferentes tipos de corpos, e também
também tem a cueca Comfort, que eu tô usando agora, mas eu não vou mostrar. Vocês têm que confiar em mim. Inclusive, tô com short inside aqui, ó. Olha aí, ó. É bom demais. Papo reto, tá? Experimente a cueca e você não vai se arrepender. Não tem jeito. No tênis de mesa que eu pratico, eu fico muito suado. E a tecnologia da cueca faz com que ela seque muito mais rápido. Eu chego no carro, às vezes, e já tá sequinha. Então eu não abro mão da cueca. Não abro, de forma alguma. Inclusive, muito boa para não assar entre as coxas, e nós gordinhos sabemos como isso é importante. A Inside tá sempre à frente do seu tempo e antecipou também as ofertas do Black November. É a Black Insider, que acontece até o dia 31 de outubro de 2024. Aproveita essa chance para renovar o seu guarda-roupa e clica aqui no link na descrição e no comentário fixado para ganhar o quê? 15% de desconto. É só usar o cupom PHSantos15. Nossa, PH, o link não deu certo. Entra no site, coloca o cupom PHSantos15 que vai funcionar. Durante esse período, somado aos descontos do site, você ainda pode conseguir cerca de 40% de desconto nas peças. É muita coisa. Além de economizar uma boa grana, você não precisa esperar Black Friday, November, etc. Você compra agora e ainda investe em peças que unem qualidade e tecnologia. E também ao adquirir os produtos da Insider, você apoia essa parceria e ajuda a fortalecer aqui o meu conteúdo. Muito obrigado e vamos lá voltar a falar do Venom. Vou dar um exemplo aqui, tá? Geral até. O Ed, ele decide que a solução para os seus problemas, com as autoridades nesse caso, está lá em Nova York. E desperta no Venom, a partir disso, o desejo de ver a Estátua da Liberdade. Isso daí é o suficiente para que eles saiam do México e atravessem os Estados Unidos de uma costa a outra, coisa que eles não conseguem fazer, mas enfim, tem essa intenção. Esse cenário serve como desculpa para o filme inserir uma série de situações soltas nesse caminho. Então o filme ele se desprende do problema central, do problema principal, propõe uma espécie de road movie bem forçado, para que mais forçadamente ainda várias situações vão se encaixando aqui. É como se fosse aquele filme Na Natureza Selvagem, lembrando aí do Ed Vedder, que faz a trilha do filme, né? Só que sem ser o Na Natureza Selvagem, entendeu? É o Na Natureza do Venom e do Ed. Enfim, esse cenário, mais do que cenário, essa estética, esse estilo, serve como desculpa pro filme ir pendurando um monte de coisa, como personagens mal desenvolvidos que, ao invés de enriquecerem a trama, só interrompem o ritmo da história principal. Quando há algum desenvolvimento desses personagens, o filme literalmente para focar naquilo. Ele não consegue tornar as duas coisas uma coisa só, não consegue torná-las intrínsecas, como se esses elementos não pertencessem à trama central. Em vez de integrar personagens e acontecimentos de forma natural, orgânica, simples, direta, o filme cria uma série de interrupções que afastam cada vez mais o espectador da trama principal do Ed e do Venom. E isso acontece justamente porque o enredo central é, de certa forma, inconsistente, quase vazio. É tão bobo que caberia, como eu disse, em 4, 5 cenas, no máximo 4, 5 sequências. Vamos para outro exemplo dessa falta de coesão. Aparece uma família hippie no meio do caminho. Isso faz uma referência jocosa ao filme Capitão Fantástico, inclusive. Essa família, beleza, surge do nada, tá ali andando, vendo e encontra, tudo bem. Só que ela vem com o objetivo de mostrar que o Venom ainda tem traços de humanidade, né? Ou melhor, que ele aprendeu a ter traços de humanidade, que ele se importa com o outro, que ele aprendeu alguma coisa nesse sentido. Mais tarde o filme vai dizer, nós não somos o mal. Então essa cena meio que vem para justificar essa frase jogada no futuro. Da mesma forma acontece com a cena, quase que um sketch da dona da loja lá dos filmes anteriores, né, a chinesa, só para reforçar a ideia de que o Venom de alguma maneira aprendeu a apreciar a vida humana através do Ed. Pois bem, o problema não é a essência dessas cenas. Elas até têm seus méritos, que seja na comédia, mas a forma desajeitada como são inseridas na narrativa é que fere. Elas surgem de maneira brusca, como se o filme estivesse tentando resolver algo que não tá claro o que ele quer resolver, desvia-se constantemente da trama principal, fica um filme cheio de, como eu disse, de sketches que não são necessariamente conectadas, parece mais um grande programa especial sobre o Venom do que um filme do Venom em si. Não à toa, quando precisa apelar para uma questão emocional, lá no final usa justamente essas cenas, esses momentos de intimidade que não tem como ter um peso sentimental muito grande porque foi colocada na trama a machadadas, ou seja, de qualquer maneira. Enquanto isso está acontecendo, no outro lado da história, somos apresentados a umas cientistas, enfim, uma trama militar envolvendo a Área 51, até mesmo uma tentativa de aprofundar a personagem da Juno Temple, né, que é do Ted Lasso, sendo que depois quem passa a ser mais relevante para a resolução daquela história é outra personagem cujo nome é impossível de saber se você não pesquisar, dada a sua irrelevância para o filme, apesar da relevância que o terceiro ato propõe para ela. Menino, que coisa. Acho que ela tem 3 ou 4 falas no filme, e mesmo assim escolheram
como sendo uma das personagens principais para aquela confusão final. Tudo isso, aquela confusão, para fazer um Power Ranger de Venom, sabe? Para vender mais boneco, né? Para ter os Venoms coloridos, vender boneco, etc. O problema é que isso, ou melhor, nisso, a narrativa acaba se fragmentando mais ainda entre duas histórias que convergem de maneira boba, simples demais, não são alinhadas de maneira que se completem em essência, apenas em cena, porque o filme precisa descambar numa ação, e vai nesse meio do caminho optando por inverossimilhanças agressivas para fazer essas duas histórias se relacionarem, como por exemplo permitir que uma família comum entre tranquilamente na Área 51, né? Enfim, no final eu acabo deixando de lado essa questão do filme porque ela se assemelha demais aos dois primeiros filmes, que, como eu já mencionei, não são do meu agrado. Então, vamos lá ao que eu acho realmente interessante nesse filme. Focando na trama central, entre Venom e Ed, alguns temas interessantes surgem, principalmente um, que é a questão de nós somos o Venom, né? Isso aparece na cena inicial do México, um México, mais uma vez, extremamente estereotipado, caricato, né? Onde parece que todo mundo é do mal do México, os carros estão pegando fogo no México, é uma bobagem que a Hollywood cansa, mas enfim. A partir dessa ideia de que Ed e Venom estão buscando uma voz única, se construindo em uma coisa só, o filme ele vai explorar uma dualidade de quem realmente ainda é o Ed sem o Venom, de quem é o Venom sem o Ed. Até que ponto essa simbiose entre os dois se consolidou ou não. E afinal, o que resta de cada um quando e se forem separados? Isto é, como será que Venom consegue tomar decisões sozinho e resolver grandes questões sem o Ed? E o Ed, será que ele consegue viver sem o Venom? Será que um precisa realmente do outro? O filme ele nos mostra várias vezes que a resposta parece ser não, que eles não conseguem viver sozinho, mas tem um assunto que meio que começa a defender que o Ed talvez precise da sua vida de volta, né? Que ambos, parte do filme sugere que ambos não conseguem sobreviver sozinhos, mas se mantêm juntos porque, no fundo, eles se gostam, eles se completam, afinal os dois estão em um relacionamento sério, né? Que levanta a questão da possibilidade daquela simbiose só ter existido porque eles realmente se curtem, porque realmente gostam daquela jornada. E assim o filme vai mostrando que o Venom sozinho se resolve, que o Ed sozinho talvez se resolva, mas é mais interessante que ambos estejam juntos naquela jornada, para um lado. Em dado momento do filme, o Ed ele tá tentando encontrar um sapato, na verdade durante o filme inteiro, e ele não consegue por conta dos desvios e dos caminhos que o Venom escolhe tomar. Como se o seu simbionte estivesse tomando o controle das suas escolhas, inclusive das suas necessidades mais básicas, como calçar um sapato, né? O Ed ele não tem vontades próprias. Ele não pode desejar algo simples como um calçado, porque ele está sempre às voltas com as demandas do Venom. Ed precisa alimentar o Venom, precisa fugir, mas não por causa de um problema dele. É sempre o Venom quem cria os problemas pro Ed, é sempre o Venom quem traz ali questões para serem resolvidas, como a questão do Codex, e ao mesmo tempo é um Venom que não pode aparecer, portanto ele precisa do Ed para sobreviver dentre aquela ameaça que se encontra ali frente a ele. Então, enquanto o Ed se desconecta de seus próprios desejos e vontades, o Venom vai utilizando cada vez mais o Ed para sobreviver, né, para passar. E o Venom pouco se importa se o Ed tem ou não o seu sapato. E realmente não importa, porque se a gente pensar bem, o simbionte basta, né? O simbionte o cura, cuida dele quando bêbado, faz ele parecer um bartender mesmo não sendo, adiciona habilidades especiais a ele, só que ao mesmo tempo faz Ed sujar suas mãos de sangue, se ferir com cacos de vidros, como se fosse um John McClane em Duro de Matar, que também está descalço. Enfim, o filme está perguntando o tempo todo quem realmente se beneficia dessa relação, Ed ou Venom, ou os dois, ou nenhum dos dois. Todo esse assunto demonstra que há alguém no roteiro que compreende bem a natureza dessa relação íntima dos dois protagonistas. Não à toa, apesar da bobajada da ação, o filme ele volta a se reencontrar quando traz esse lado da relação dos dois que parece estar num filme exclusivo, um filme só deles, como se eles tivessem entrado naquelas cabines de foto e a gente estivesse vendo só essa história. Esse filme é onde os dois buscam essa voz em uníssono para dizer que são Venom, mas que, ao final, talvez nunca encontrem essa voz desse jeito que eles estão buscando quando juntos. Se você pensar, isso é uma tragédia grega muito bem pensada, tá? E esse filme dos dois é minimamente bom dentro do contexto dessa trilogia. O problema é todo o resto. Aí é grande o problema.
No final das contas, Venom 3, A Última Dança, tem uma clara dicotomia quando olhado como um filme como um todo. Quando o texto finalmente encontra o seu coração, quando teria a chance de realmente se destacar dentro da trilogia e para além dela, a essência dos filmes anteriores volta para assombrar e dominar a narrativa, porque ainda é só e somente só um filme de um personagem de quadrinhos. Essa aura dos filmes anteriores insiste em reaparecer em meio a um filme muito legal desse Ed e desse Venom, tendo que se entender não como um só, mas como cada um, o que cada um representa na sua jornada, na sua trama. Venom 3 acaba sendo mais um filme da Sony, infelizmente, sobretudo ao final, que com tantos outros, falha em dar aquele salto da fé, falha em dar aquele salto necessário para entregar algo verdadeiramente marcante e até definidor. Ele precisa deixar cabo para ter sempre um pouco mais dessa história acontecendo. Nunca se encerra. E assim, um grande assunto, um real interessante assunto, que é essa relação entre os dois, se desvai. O título A Última Dança poderia até funcionar se o filme se concentrasse exclusivamente na relação entre eles dois, Ed e Venom. Só que o universo só deles, esse mundinho só dos dois, acaba sendo mais uma vez atrapalhado, sabotado por elementos mal trabalhados e colocados de qualquer jeito, inclusive trazendo relevância para personagens que nem conseguimos saber o nome, porque simplesmente não foi falado. Elas não têm trama, elas não têm fala, elas não têm nada nesse filme. No final das contas, apesar de ser o melhor dos três, ainda é só um filme do Venom e a bobagem sempre precisa prevalecer. Infelizmente, eu diria, porque esse filme tem boas ideias, muito boas ideias.